Se a realidade está te batendo, pode ser que o golpe venha de dentro e você nem percebeu. Esse canal fala sobre recomeços e como fazer uma verdadeira transformação no modo como enxergamos a vida. E no episódio passado eu falei sobre modelos mentais e como que esses modelos mentais influenciam as nossas experiências de aprendizado que temos no dia a dia. E refletimos como um modelo mental alinhado pode transformar qualquer dificuldade em motivação. E nas minhas andanças aqui na internet, nas minhas aventuras de estudo, eu descobri algo que pode ser bastante transformador e ele serve como um complemento para o nosso modelo mental. Um conceito que eu acredito ter o potencial de mudar o modo como a gente experimenta a vida. E esse conceito se chama o princípio do espelho. Prepara aí, nerdaiada. Isso aqui vai ser bom. Eu tava pesquisando uns vídeos sobre autodesenvolvimento, eu tava até dentro de um vídeo do professor HC, e nos vídeos relacionados apareceu um vídeo com um título que me chamou bastante atenção. É um vídeo de uma senhora que eu, após assistir o vídeo, eu considerei ela muito sábia. Essa senhora se chama Mabel. E o título desse vídeo em questão, ele dizia bem assim: o princípio do espelho. Se você não mudar, a realidade nunca mudará. E claro que com um título desses, logo já despertou minha curiosidade. Que por sinal não é pouca. Então, logo de prontidão, eu já cliquei nesse vídeo. E depois de assistir esse vídeo, ele explodiu a minha mente. Eu até vou ver se eu coloco aqui na descrição o link desse vídeo para que, caso você tenha vontade, você assista ele na íntegra. Mas calma aí, não sai do vídeo não. Segura essa ansiedade, agente do destino. Continua aqui comigo porque eu quero te trazer uma visão. Beleza, vamos nessa. Logo que eu terminei de assistir o vídeo, eu percebi que esse princípio, ele é algo que muitas pessoas nunca vão perceber, mas ele determina muita coisa sobre como que a gente enxerga a nossa realidade de vida. A Mabel fala no vídeo sobre duas pessoas que elas têm a mesma formação, têm a mesma idade e moram no mesmo bairro. Mas uma parece ter muita sorte e ser extremamente bem-sucedida, e a outra tá sempre ralando, trabalhando muito e não chega a lugar nenhum. Ela tá sempre frustrada e vivendo na necessidade. Alguma semelhança com a realidade de alguém que conhecemos? O que quer dizer com isso? É como se pessoas tão parecidas vivessem duas realidades totalmente distintas. E, na verdade, elas vivem. Parafraseando aqui o brilhante, o nosso mano James Allen: estás hoje onde te trouxeram teus pensamentos. Estarás amanhã onde eles te levarem. E esse aqui é o grande ponto. Pessoas tão semelhantes, com realidades tão próximas, mas com visões de si mesmo totalmente diferentes. Talvez com esse breve início você deve estar pensando: lá vem um papo de meritocracia. Ai, como você é desagradável. Calma, amiguinho, não se trata disso. Até porque a meritocracia defende que quem se esforça mais, quem se empenha mais, quem trabalha mais, vai obter um melhor resultado. E o princípio do espelho, que é o que eu quero compartilhar com vocês hoje, diz justamente o contrário. Ah, bom, então assim sim. Não é quem rala mais, quem dá mais duro, que tem os melhores resultados. Mas sim aquele que trabalhou com mais inteligência a sua autoimagem, através da manutenção das suas convicções. Então relaxa e curte a viagem. Essas duas pessoas, elas criaram as suas próprias realidades, mas são realidades internas, e elas manifestaram essas realidades sem que elas percebessem. Então, a grande pergunta que eu quero responder aqui nesse vídeo é: por que algumas pessoas parece que são um imã para o sucesso, enquanto outras, por mais que elas ralem e se esforcem e façam tudo que está ao alcance delas,
continuam vivendo na escassez. Pois é, não é? E talvez esse seja o caso de você que está assistindo. Então presta atenção aqui porque vai fazer muito sentido. Tá bom. Existe esse princípio, então, que ele governa o modo como a gente conduz a nossa vida. E esse princípio, ele vem do nosso interior. O princípio do espelho. Todo ser humano, ele tem uma imagem que reflete o que passa no seu mundo interno. O que a gente vive no exterior, na verdade, ele é um reflexo da nossa autoimagem, ou seja, do nosso mundo interno. Só que a maioria das pessoas acredita que é o contrário. Bebê se foi? Por isso que a maioria das pessoas se sente tão vítima das circunstâncias. Porque elas acham que o que vem do exterior é o que causa os danos no interior. Cada dia de nossas vidas, estamos diante do espelho da realidade. E ele reflete com precisão cirúrgica quem você acredita ser no seu íntimo e como que você vê o mundo ao seu redor. Ou seja, as nossas convicções mais profundas sobre nós mesmos. Eu até queria fazer uma relação aqui dessa ideia com o filme Inception, que eu acho que saiu aqui no Brasil, né, como A Origem, se eu não me engano. E o personagem do Leonardo DiCaprio, o Cobb, ele explica que uma ideia, quando ela entra fundo, ela vira um parasita. E ela muda o jeito que a gente vê tudo. E aí nessa parte ele explica como que o sonho se constrói por dentro. A pessoa, ela acha que tá só vivendo, né? Mas na real, ela tá habitando uma arquitetura mental que ela mesma ou alguém plantou dentro da mente dela. E ele se encaixa muito bem com esse conceito do espelho, porque é o mundo externo parecendo um mundo real, mas na verdade ele é só um reflexo do nosso interior. Fazendo um paralelo do filme com o princípio do espelho, é exatamente isso. É o mundo externo, parecendo que ele é que dita a realidade, mas na verdade ele é reflexo de um mapa interno que a gente construiu. A gente acredita viver no mundo externo, onde a gente é reativo aos acontecimentos da vida. Mas na verdade vivemos no mundo interno. E tudo aquilo que a gente experiencia no exterior, ele não deixa de ser um reflexo do nosso mundo interior. Se olhamos para a nossa vida e não gostamos do que estamos vivendo, significa que a imagem que nós estamos projetando no nosso espelho interno, ela está completamente distorcida. E o ponto interessante desse vídeo é que a Mabel fala que existem 4 pilares ou segredos que a gente deve trabalhar para daí sim a gente conseguir achar qual que é a nossa verdadeira essência. E não um reflexo limitado que a gente vive hoje. A gente vive tentando mudar o nosso reflexo, ou seja, o externo. Então a gente estuda mais, a gente trabalha cada vez mais, nos esforçamos mais e mais, mas o nosso interior, ele permanece o mesmo, com as mesmas convicções. E isso vai muito de encontro com o que eu falei no episódio passado sobre o modelo mental, que é: não adianta a gente estar cheio de energia, de vontade de recomeçar. Que maravilha, hein? Se a gente manter as mesmas crenças do passado que não nos ajudaram a atingir os resultados que a gente quer ter para nossa vida. Que porcaria, hein? É como se a gente fosse correr uma corrida onde agora a gente precisasse de um carro mais potente. Só que a gente vai lá e troca só a carroceria do carro. O motor dele continua aquele mesmo motor velho. Então agora eu queria trazer esses 4 segredos e trazer a minha visão de como eu vejo a importância de cada um deles dentro da nossa jornada de recomeço. Que não deixa de ser também a nossa jornada de autodescobrimento. Porque eu te garanto, o melhor investimento que tu pode fazer por ti mesmo é investir um tempo descobrindo quem tu nasceu para ser. Ó o papo motivacional. Aonde eu fui amarrar meu burro, ora? Mas é a real. Primeiro segredo: a arte da projeção consciente. Ao invés de olhar para as circunstâncias atuais de como a nossa vida ela tá hoje e formar uma identidade baseada nessa realidade projetada,
eu sou isso por causa disso, os mestres do espelho, eles fazem o contrário. Eles primeiro idealizam a identidade da pessoa que eles querem se tornar. Como eu falei, que nascemos para ser. E gradualmente, eles permitem que o espelho reflita essa imagem sem pressa, mas sim com estratégia. A Mabel sugere fazer um exercício respondendo a seguinte pergunta: quem eu preciso me tornar para obter a vida que eu desejo? E ela diz pra gente não pensar muito no que a gente quer ter ou no que a gente tem que fazer, mas focar mais na pessoa que a gente quer ser. E isso significa agir e pensar da forma que a pessoa que a gente quer se tornar agiria e pensaria. E aqui eu já busquei de cara que, pensando dessa forma em quem queremos ser, tá muito mais ligado a que tipo de virtudes a pessoa que gostaríamos de nos tornar, ela teria. Exatamente. Eu até penso, por exemplo, uma pessoa que gostaria de ser um juiz. Então aqui a gente não pensaria no que tipo de coisas ela poderia adquirir com essa profissão, ou quantos anos de direito ela vai ter que estudar, ou quais os concursos públicos que ela vai ter que prestar para conseguir chegar nesse cargo de juiz. Mas sim nos valores que a pessoa juiz tem. Valores como senso de justiça, como coragem, como uma honestidade, um pulso firme, determinação, entre vários outros. Não tô dizendo que todo juiz carrega esses valores, mas eu acredito que deveria. E quando a gente já começa, antes mesmo de percorrer essa jornada de juiz, a desenvolver esses valores, a gente já tá incorporando o arquétipo do juiz. Ou seja, vivendo com a postura de um juiz e tendo a visão de mundo que um juiz teria. Aqui eu até lembro uma frase do nosso clássico humano, o Carl Jung, que é uma frase muito clássica, você até talvez já deve ter ouvido, mas eu acho que se encaixa bem nessa situação, que é: até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você chamará isso de destino. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Segundo segredo, a paciência do jardineiro. Existe um gap de tempo entre quem você é hoje para a mudança da imagem projetada para que ela seja manifestada no espelho da realidade. E aqui é onde a maioria das pessoas desiste. Por que será, né? A realidade física, ela tem uma densidade e ela não se organiza instantaneamente tão rápido como a nossa mente consegue criar uma nova autoimagem. É loucura achar que uma pessoa cheia de reflexos e crenças negativas simplesmente vai mudar de uma hora para outra. Não faz sentido! E aqui eu enxergo um problema moderno. A gente está vivendo um mundo tão instantâneo, onde as coisas acontecem tão rápidas, num clique, como muitos anúncios por aí dizem, né? Que o nosso limiar de paciência, principalmente para uma coisa grande, que é uma mudança de mentalidade, ele tá quase zero. Tá aí as mensagens no WhatsApp com a velocidade 2x que não me deixa mentir. Tanto recomeços como mudanças de mentalidade, elas são demoradas. E mudar uma crença, com certeza vai levar bastante tempo. Ai, tô ficando ansioso. Como eu já falei algumas vezes em outros vídeos do canal aqui, a nossa mente, ela gosta de previsibilidade. E quando a gente vai mudar algo que tá muito enraizado dentro da nossa mente há muito tempo, isso vai demandar bastante tempo e bastante esforço. Eu diria que às vezes até um pouquinho de sofrimento. Porque vai doer soltar uma verdade que sempre foi absoluta pra nós. Sem dúvida. E eu te provo. Olha como é difícil pra nós, muitas vezes, admitir que a gente tá errado em alguma coisa. Pra algumas pessoas parece até que é impossível, né, de fato. Não é tão... Ah, meu Deus! Isso é a nossa mente lutando pra manter uma velha crença. Pra ela, dói perder um padrão e ter que criar um novo. Mas é isso, ou ficar choramingando que nunca nada muda. Quantas vezes você já não deve ter ouvido o discurso: ah, e as pessoas nunca mudam. No fim das contas, dá sempre no mesmo. Esse é o discurso que tá sempre na boca daquele tipo de pessoa que não consegue quebrar nunca um padrão das suas crenças.
Eu até lembro do livro Hábitos Atômicos, do James Clear, que basicamente o livro tenta nos mostrar que pra gente mudar alguma coisa, a gente tem que fazer sempre um pouquinho por dia, mesmo que seja um ajuste pequeno. São aquelas pequenas melhorias diárias que elas são quase invisíveis, mas que elas criam um efeito absurdo quando a gente deixa o tempo fazer o trabalho dele. Então não é sobre dar um salto heróico, mas é escolher um gesto mínimo que tu vai conseguir sustentar amanhã e depois. Porque no fim das contas, a mudança ela não acontece quando você acredita mais por um dia. Ela acontece quando você tem a paciência de repetir o novo até o momento que o novo vai ser o seu comum. É verdade. Então o segundo pilar, ele me mostrou que eu preciso ser como um jardineiro. Eu preciso plantar uma semente, cultivar ela, cuidar ela, para que lá na frente ela cresça, se torne uma grande árvore e aí sim dê frutos. E que essa planta, ela vai sim dar trabalho para ser cultivada. Aliás, como tudo que é bom na vida, não é mesmo? Um filme que eu acho muito emblemático, que representa bem essa situação do segundo pilar, e que é um dos meus filmes favoritos, é o filme do Rocky, aquele de 1976, lá, o primeirão do Stallone. Durante o filme tem muitas daquelas cenas que ele tá lá correndo, treinando, fazendo flexão. Aí o Mickey, que é o treinador, ele corrige ele falha, aí ele vai lá, faz mais flexão, vai de novo. E nesse processo não tem nada mítico. É ele tendo persistência e o corpo dele vai devagar mudando e a mente dele vai mudando junto. E quando ele sobe aquela cena lá da escadaria que ele tá correndo lá no fim, o símbolo não é virar um campeão, mas é virar alguém que foi capaz de sustentar até o próximo nível. E eu acho ele um grande símbolo, porque o Rocky é aquele cara que apanha, inclusive nas lutas ele apanha pra caramba, mas ele consegue sustentar aquilo que ele se propôs a fazer. E eu acho que esse é o grande segredo do segundo pilar. É manter esse pequeno hábito e ir colecionando esse conjunto de pequenos hábitos até a gente se tornar a pessoa que a gente sonhou em ser. Terceiro segredo: o poder do foco direcionado. O espelho da realidade, ele não reflete a emoção dos nossos pensamentos, mas sim o conteúdo específico deles. A Mabel até traz o exemplo. Se a gente pensar assim, odeio estar sem dinheiro. O espelho da realidade, ele vai registrar estar sem dinheiro. E cada vez mais a gente vai se colocando em situações onde a gente vai perder grana. Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Então o grande segredo aqui nesse terceiro pilar é redirecionar o foco do que a gente não quer pro que a gente quer. Por exemplo? Ao invés de dizer, odeio me sentir inseguro, a gente pode começar a experimentar falar, cada dia estou desenvolvendo mais confiança em mim mesmo. E isso até parece bem simples, mas não significa que é fácil. Na real, não é nada fácil. A gente tem muita tendência de cair num viés negativo das coisas. Ou de ser muito crítico, muito julgador. Então é normal que a gente pense muito nas sentenças no negativo. Como é que é? Eu faço isso porque eu quero! E fazer essa troca do positivo, ela é até uma boa forma também da gente começar a quebrar um padrão que a gente traz. Porque para observar, é muito mais fácil tu ver alguém reclamando de alguma coisa na sua vida, ou alguma situação que aconteceu com a pessoa, do que ela dizendo uma coisa boa sobre algo que aconteceu com ela. Claro, fora raras exceções aí de uns anjos que vivem por aí no nosso mundo que conseguem ser pessoas muito positivas o tempo todo. Mas o nosso padrão, a maioria de nós, tende a cair nesse viés negativo. E isso até vai bastante de encontro com o conceito da PNL, né? Que diz que a gente tem que trocar o reforço negativo por um reforço positivo. E assim, sendo super sincero, trazendo aqui o meu relato pessoal, eu não acho que funciona igual para todo mundo, mas quando eu comecei a aplicar isso na minha vida, ao invés de dizer, nossa, eu odeio tal coisa, eu fico me sentindo mal com isso, eu comecei a colocar isso, né, de...
eu tô vendo que aos pouquinhos eu tô conseguindo melhorar, eu tô vendo que aos pouquinhos eu tô conseguindo entender melhor o que isso aqui significa. E não que as coisas começaram a dar certo de uma hora pra outra, assim, e que parece que tudo ficou melhor, mas o que eu tô sentindo é que parece que a vida, ela tá menos pesada, assim, sabe? Algumas situações onde eu ficava arrasado, agora eu fico só um pouco chateado. Ou quando eu ia ficar só um pouco chateado, agora eu já consigo levar numa boa e nem ficar chateado. Parece, sabe, que eu tô conseguindo pular um degrau, assim, sabe? Onde era muito intenso, agora ficou mais ou menos, e onde era mais ou menos, até que não tá quase nada. Não sei se deu pra entender o que eu quis dizer. A vida, ela não tá mais fácil, mas tá mais leve, saca? Quarto segredo. O ciclo reverso da criação. A maioria das pessoas, elas vivem num ciclo que as mantém presas. Então elas observam a sua realidade atual, formam uma imagem interna baseado no que elas observaram, projetam essa imagem para o espelho e recebem a confirmação do que observaram inicialmente. É um looping infinito que mantém tudo igual. Os mestres do espelho, eles fazem o contrário. Eles não se importam com a imagem que está projetada hoje. Ao invés disso, eles escolhem conscientemente a imagem que eles querem projetar para o futuro. Então eles vão projetando essa imagem dia após dia, ignorando todas as evidências contrárias a ela. Porra! Eles confirmam em cada pequeno sinal que a nova realidade está emergindo. E por fim, eles comemoram essas pequenas confirmações para amplificar ainda mais o ser. Em outras palavras, eles param de olhar para o reflexo atual e começam a criar o próximo reflexo. E com esse quarto pilar, eu consegui perceber que o meu estado atual, ele não é uma sentença. Na verdade, ele é apenas algo temporário. O que eu quero dizer é que é fácil olhar para nossa vida hoje, para o lugar de onde a gente veio, para como a gente está, e pensar assim, talvez é isso que tem para mim. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade. Mas o difícil é, com convicção, a gente imaginar a vida que a gente quer ter e como ela pode ser. Que existe um patamar muito melhor para mim e que é possível alcançar ele. Inclusive, a gente vive numa sociedade que ela foi erguida baseado em princípios cristãos. Peraí. Tempo! E calma aí, meu amigo cristão, não fica bravo. Beleza, vamos nessa. Mas ela é tão complicada que querer mais, desejar mais, ou até mesmo ter mais, faz com que a gente sinta que tá fazendo alguma coisa errada. Como se fosse um pecado a gente desejar ter uma vida mais próspera. Afinal, se você tem um lar, se você tem uma família, se você tem alimento, se você tem emprego, você não deveria querer mais da vida, não é mesmo? Porque tem muitas pessoas no mundo que não tem trabalho, não tem nem o que comer e blá, 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 blá. Peraí. E não me interpreta mal. Eu acredito que sim, é muito importante a gente ser grato por todas as coisas que a gente já conseguiu conquistar. Mas não desejar mais da vida, ou pior, né, recriminar as pessoas que estão querendo mais da vida, chamando de gananciosos, de outros adjetivos que tem por aí, pra mim, é uma coisa que não cabe. E eu diria que até um pouco de inveja, né? Peraí. Porque o outro tem uma energia, uma vontade de buscar algo que muitas vezes que você aí que tá criticando tem preguiça ou desinteresse de fazer. Ah, não, aí ele extrapolou. E pode ter certeza que de inveja eu entendo, porque é um mal que eu tô trabalhando bastante pra me curar. Mas pra concluir aqui essa nossa reflexão, quando a gente começa a aplicar com afinco os 4 segredos, com o tempo, pequenas sincronicidades vão começar a acontecer na nossa vida. Como pessoas certas vão começar a surgir na nossa vida, ou até mesmo oportunidades que a gente não conseguia enxergar, agora elas vão ficar bem mais claras. E isso não é sorte nem coincidência.
mas é o espelho da realidade refletindo essa nova frequência vibratória que a gente colocou na nossa vida. Você até pode achar que essa parte aqui ficou muito... é lei da atração isso. Mais ou menos. Mas eu enxergo um pouco diferente. Pra mim, é tirar esse véu da descrença que a gente carregou por tanto tempo e conseguir enxergar locais que têm oportunidades que muitas vezes elas estavam ali, só que a gente não tinha a capacidade de entender que aquilo ali é pra nós. E eu achei muito palpável esse conhecimento. Eu, inclusive, comecei a botar ele em prática na minha vida. E vamos ver pra onde que isso vai me levar. Claro, com paciência, com foco, com estratégia, mas principalmente com humildade de fazer os ajustes que são necessários para que isso aconteça. Porque tudo que é bom na vida parte de uma construção e o primeiro tijolinho dessa construção parte do nosso interior. E agora eu quero saber de você, agente do destino. Você consegue colocar em prática os 4 segredos? Você acha que vale a pena aplicar esses segredos na tua vida? Boy. Deixa aqui nos comentários porque eu quero saber a tua opinião. Por favor, cairia bem. Se esse tipo de filosofia fez sentido pra ti ou se é só uma grande viagem mesmo. Lembre-se que aqui no canal Folha ao Vento a sua opinião importa. E o próximo episódio, ele é o último episódio da primeira temporada aqui do canal Folha ao Vento. Que porcaria, hein? Mas não se preocupem, isto não é um fim. Que maravilha, hein? É apenas um início na nossa jornada juntos rumo ao autoconhecimento. E o próximo episódio, ele vai ser um episódio um pouco mais reflexivo. Não que a gente não tenha feito isso bastante até aqui. Mas eu quero falar de um momento na nossa jornada de recomeço, que ele é um momento um pouco mais complexo. Quer saber que momento é esse? Cola comigo aqui no canal Folha ao Vento, te inscreve e ativa o sininho para te saber quando eu for lançar esse próximo vídeo e logo de antemão tu vai receber a notificação avisando que ele saiu. Faça você parte desse movimento que estamos criando, a Ordem dos Agentes do Destino, que são esse grupo de pessoas que estão procurando conteúdos de autoconhecimento e gostam de deixar suas opiniões, as suas visões de vida e que muitas vezes podem sim estar num caminho de recomeço da sua vida. Eu agradeço para você que ficou aqui, você é um verdadeiro guerreiro, você é uma verdadeira guerreira. Eu desejo vocês uma ótima semana com ótimas reflexões. E claro, uma semana abençoada a todos. Muito obrigado e até a próxima.